meus irmãos. Começamos agora, estamos chegando. Dentro de alguns instantes teremos a nossa palestra da Aleese. Hoje o palestrante é nosso querido irmão Jorge. Que vai nos brindar mais uma vez. E nós precisamos agora preparar o ambiente. E para a preparação deste ambiente, nós pediríamos à nossa querida Thelma para ler o soneto de preparação. Boa noite. A Aleese agradece a presença de todos, agradece também nosso querido Jorge Souza, que entrou e que ainda assim vai autorizar. Jorge, boa noite. E todos que estão acompanhando. A preparação é um poema de Casimiro Cunha, psicografado por Chico Xavier. Na verdade, não é um soneto, mas é um poema. E se chama Carta de Ano Bom, que é assim, muito interessante, porque a gente está no segundo dia do ano novo, né? 2021, novo ano, nova década. E diz assim, esse poema de Casimiro Cunha. Casimiro Cunha, que também tem poema dele no livro Parnaso e Além Túmulo, né? Que é um livro também de Chico, psicografa diversos autores. Diz assim esse poema. Entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Se na oficina do mundo, o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Se na oficina do mundo, o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres sem censurar ninguém. Ano novo, pede ao céu, que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe, no esforço que te conduz das sombras tristes na terra para as bênçãos de Jesus. Que Jesus seja sempre nosso modelo e guia. E assim seja. E assim nós vamos levar os nossos, fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos ao nosso querido irmão Jesus, pedindo-lhe para interceder em nosso nome, para com o bondoso Deus que nos abençoe e que principalmente nos traga esta noite uma mensagem de amor aos nossos corações, que virá através do nosso irmão Jorge, abençoando e inspirando para que as suas palavras penetrem fundo em nossos corações e assim nossos corações, ávidos por receberem os ensinamentos do Evangelho de Jesus, possam cada vez mais ficar cheios de amor para que possamos ajudar os nossos irmãos e assim ajudarmos também a nós mesmos e a este mundo de provas e expiação que tanto está merecendo e precisando do nosso amor. Que assim seja. Jorge, a palavra é sua. Boa noite a todos. Nesse momento eu quero agradecer a Deus, nosso Pai, a nosso Senhor Jesus Cristo e a espiritualidade superior que são seus mensageiros, pela ajuda constante que temos recebido. Agradeço também a Aleese, Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe, pelo convite feito através da nossa querida irmã Thelma Santos. Tá me ouvindo bem, Renatinho? Ótimo. Você está chiando.
e agradecer a todos vocês que estão me ouvindo nesse momento. Aquele abraço a todos, inclusive aos irmãos internautas que estão presentes. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Jorge Rocha, sou um dos divulgadores da doutrina espírita no estado de Sergipe, trabalhador do Instituto Espírita Paulo de Tarso, como dirigente de doutrinárias e coordenador do quadro de palestrantes. Trabalho também no Lares Bem, que é o Lar Espiritual Bezerra de Menezes, como dirigente de doutrinárias e participante dos trabalhos de passes. Sou membro efetivo do Conselho Fiscal da Federação Espírita do Estado de Sergipe e sócio da ALESE, Academia de Letras Espírita do Estado de Sergipe. Atualmente faço parte dos estudos espíritas das obras de Leon Denis e Herculano Pires, realizado na Federação Espírita do Estado de Sergipe às segundas-feiras. Divulgador da doutrina espírita como expositor, tanto na capital como em várias cidades do interior. Bem, antes de darmos ao início à nossa exposição, que nós vamos falar sobre a depressão, né? Então, para facilitar o nosso entendimento sobre o tema da noite de hoje, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre a diferença entre ansiedade e a depressão. Sabe aquele friozinho na barriga que dá na hora de encontrar alguém que te atrai? Ou medo de tirar nota baixa antes de uma prova? Isso é ansiedade. Um sentimento que todo mundo tem de vez em quando. E é normal. Mas ansiedade, meus queridos irmãos, pode virar uma doença quando ocorre com muita frequência ou se apresenta muito forte, prejudicando tanto a saúde mental como o funcionamento do corpo físico. A ansiedade e a depressão geralmente andam de braços dados, pois estão sempre ao lado uma da outra. Frequentemente, os medicamentos indicados são os mesmos. Vejamos os sintomas da ansiedade, por exemplo: preocupações exageradas, sensação contínua de que algo ruim vai acontecer, medo extremo de alguma coisa ou situação, falta de controle sobre os pensamentos ou atitudes. Vejamos agora, meus irmãos, os sintomas da depressão. Presença constante de pensamentos negativos, sentimento de culpa, sensação de inutilidade, inconformação com algum acontecimento, decepção ou frustração por não conseguir realizar algo que tanto desejava, baixa autoestima, tristeza frequente, diminuição do prazer e do ânimo para atividades cotidianas. Vimos aí, meus queridos irmãos, os sintomas que existem entre as duas doenças que amedrontam a população do nosso planeta. Principalmente nessa época de pandemia que estamos vivenciando agora com a Covid-19. É verdade que ultimamente estamos todos bastante preocupados com o índice alarmante da ansiedade e principalmente da depressão, pois ela está sendo considerada cientificamente como a doença do século. A depressão e a ansiedade são catalogadas pela psicologia e psiquiatria como distúrbio do humor. Eu diria, com minhas palavras, que o humor é a forma de encararmos as diversidades ou acontecimentos da vida. Ou seja, nossos sentimentos em relação a determinadas situações ou notícias. Porque pode acontecer uma coisa e eu receber aquela notícia ou aquela situação de alguma forma, enquanto um parente meu, um irmão, receber totalmente diferente, dependendo de quê? Do conhecimento espiritual de cada um, da bagagem espiritual, né? O humor pode ser bom ou mal. Quando negativo, é conhecido como baixo astral. O humor oscila de acordo com o nosso entendimento, ou seja, o grau evolutivo espiritual de cada um. Lembremos, meus irmãos, que a vida não é feita só de felicidades.
ou só de tristeza, não. Existem oscilações que fazem parte da natureza. Imaginemos, se não tivéssemos noites, quem daria valor à luz do dia? E se não tivéssemos tristezas, quem daria valor à alegria? Já existem conhecimentos, já a gente com esse conhecimento, os dois lados, a gente começa a entender os dois lados da moeda. Fica mais fácil para entender e decidir o caminho que desejamos seguir. Lembremos que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Portanto, tudo que Ele faz é perfeito. E se Ele consente que algo aparentemente desagradável aconteça, com certeza é para o nosso bem. A dor, meus irmãos, é realmente uma proteção divina. Lá no livro Jesus no Lar, é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Negro Lúcio, mostra esse detalhe que é muito importante, que a dor é uma proteção divina. E eu costumo dizer a todos os meus irmãos e amigos que me ouvem, que imaginemos se nós não sentíssemos dor e colocássemos a nossa mão no fogo, o que era que ia acontecer? Com certeza absoluta, ia derreter até os ossos. Mas como nós sentimos a dor, então nós puxamos imediatamente, evitando perder o braço. Então a dor realmente é como Jesus fala, é uma proteção divina. Meus queridos irmãos, quem não vai pela dor, certamente, quem não vai pelo amor, certamente vai pela dor. Não é verdade? O importante de tudo isso é que aprendamos a conviver com as oscilações existenciais necessárias, para que fazem parte, né, do nosso aprendizado espiritual aqui na Terra. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 322 milhões de pessoas em todo o mundo encontram-se em depressão. Veja bem, 322 milhões de pessoas. Não é fácil, né? Quer dizer, estão contaminados pela depressão. Certo? O Brasil se destaca, por incrível que pareça, pois 5,8% da sua população sofre de depressão. Lembremos que a depressão, assim como a ansiedade, são doenças antigas, viu? Não são doenças modernas, não. São antigas. Pois tem relatos de pessoas importantes na história da humanidade que sofreram de depressão. Vamos exemplificar. Martin Luther King, americano, líder político, defensor dos direitos civis, sofria de depressão desde os 14 anos de idade, após a morte da sua avó. Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, após a morte da sua mãe e de um grande amigo, passou a sofrer de depressão. Charles Darwin, cientista inglês, responsável pela descoberta da origem das espécies e descendência do homem. Isaac Newton, cientista inglês, descobridor da lei da gravidade. Mozart, austríaco, compositor de músicas clássicas. Miguel Ângelo, italiano, pintor, escultor, poeta, arquiteto. Adolf Hitler, político alemão, líder do partido nazista. Beethoven, alemão, um dos principais compositores da música clássica. Machado de Assis, escritor brasileiro, considerado o maior nome da literatura do Brasil. E outros foram vítimas da ansiedade e da depressão. Antigamente, meus queridos irmãos, a depressão era conhecida como melancolia ou tristeza profunda e tratada como doença mental. Às vezes os pacientes eram internados em manicômios, veja que situação, ou em hospícios.
Muitas vezes. E a gente começa a se deparar, quantos irmãos nossos ainda não estão passando por isso? Quantos estão lá nos hospícios? Muitas vezes a pessoa achando que ele está louco, por exemplo, e na verdade é o quê? É um desajuste na sua mediunidade, né? Na sua parte espiritual. Hoje, com os padrões exigidos pela sociedade moderna, onde reina a lei da competitividade, ou seja, do mais sábio, do mais poderoso, do mais forte, do mais rico, do mais bonito, do mais famoso, etc, etc. A partir daí, a depressão tem se alastrado de forma assustadora. Cresceu e como cresceu. Para tratarmos deste assunto, meus queridos irmãos, e facilitar o nosso entendimento, nós dividimos o tema em 2 blocos. No primeiro bloco, nós vamos falar da depressão na visão científica. E no segundo, da depressão na visão espiritual. Vamos começar pelo primeiro bloco. Os cientistas, eles afirmam que a depressão é uma doença neurológica, isso quer dizer do sistema nervoso. Ou seja, é um transtorno mental do humor. E geralmente se manifesta após a morte de um ente querido, após uma separação conjugal, após um desemprego, ou ao descobrir uma doença grave. Então, depois de uma situação desse tipo, muitos não resistem à pressão, né, na verdade, e aí entram em depressão. Eu diria, com meus limites, que até mesmo por um sonho não realizado. Por exemplo, comprar um carro desejado. Eu vou contar essa história para vocês, que eu acho muito interessante. Eu costumo falar nas palestras de depressão sobre este assunto. Eu tinha um colega que de repente ele começou a faltar ao trabalho. E nós preocupados com a situação, rapaz, o que será que está acontecendo com o fulano, que já tem tantos dias que ele não aparece, nada, vamos fazer o seguinte, vamos ligar para a residência dele, para saber o que é que está acontecendo com ele, que ele não apareceu aí, o que é que está. E ao fazermos o contato com a sua esposa, ela informou que ele encontrava-se no hospital. Aí como foi que aconteceu com ele? Veja que história interessante. Ele saiu, foi na Avenida Coelho Campos, ele tinha vendido o carro dele, e foi na Avenida Coelho Campos comprar um carro. E rodando por aquelas agências, que existem muitas agências de veículos ali na avenida, ele procurando, aí encontrou uma agência que tinha um carro que ele ficou super apaixonado pelo carro. Isso era a base assim mais ou menos umas 10 horas, pela manhã, né? Então o que foi que ele fez? Ele disse para o dono da agência, disse, meu amigo, o senhor segura esse carro aí, procurou ver o preço, estava de acordo com a situação financeira dele, ele disse, o senhor segura o carro, que eu à tarde venho pegar o carro, porque ele estava faltando pegar um dinheiro que ele já sabia onde ia pegar, com certeza, né? Então o que é que acontece? Isso ele fez. Ele foi para casa, se preparou direitinho, quando foi à tarde que ele chega na agência, a surpresa. Ele não encontrou o carro lá onde estava, mas ele imaginou naquele momento, como a mulher falou, que o carro, o dono da agência tinha botado para lavar, para entregar ele todo limpinho, sem poeira e tudo mais. Mas quando ele se depara com o dono da agência, ele disse, vim buscar o carro. Ele disse, que carro? O carro, não, meu irmão, o carro eu vendi já. Mas, rapaz, o senhor não acertei com o senhor que vinha buscar a parte da tarde o carro? Ele disse, mas meu filho, aqui é uma agência de carro, aquele que chegar primeiro é o que leva. E aí, meu irmão, moral da história, a partir daí, desse instante, veja que coisa interessante, o que foi que aconteceu com ele? Ele entrou em depressão. E que depressão, que foi necessário ser hospitalizado. Situação triste da mulher contando. Então tá aí um exemplo que eu até gosto de botar nessas explanações sobre a depressão, para a gente ver que a depressão pode surgir de qualquer forma. Vai depender de cada um, como é que a gente recebe aquela notícia, como é que a gente encara aquele fato, aquela realidade. Como é, de que forma? Então tá aí a resposta. Bem, como se inicia uma depressão? Isso é um questionamento que todos nós temos. Como é que começa uma depressão? Não é verdade? Todos nós queremos saber como é.
Bem, às vezes, de forma brusca. Foi o caso desse rapaz. Outras vezes, de forma gradativa, vem devagarzinho, como se fosse enchendo um saco, por exemplo. Vai botando hoje um pouquinho de uma coisa negativa, mais tarde mais outro pouquinho e tal, e de repente transbordou, certo? Então, tanto começa como de forma gradativa, né? Como de forma brusca, certo? Porém, tudo começa, meus queridos irmãos, através de pensamentos negativos. Olha que coisa interessante. Tudo começa através de pensamentos negativos. E aí aonde a gente entra? Nós devemos ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com o que a gente pensa. Nem todos os pensamentos são nossos. Existem os nossos pensamentos e existem também os pensamentos sugeridos, que é por espíritos que pode estar ao nosso lado. Companheiros que só Deus sabe por que eles estão ali. Né? Então é bom a gente analisar que tipo de pensamento nós estamos processando. E Jesus está com a razão quando ele diz que nós devemos orar e vigiar constantemente para não cair em tentações. Quando Jesus fala isso, que está lá no Evangelho, ele está dizendo para a gente vigiar, não é a casa do vizinho não, meus irmãos. É vigiar os nossos próprios pensamentos. Que tipo de pensamento é que eu estou processando? É isso que ele chama a atenção. E por isso nós temos que ter muito, muito cuidado. Pois um pensamento, ele constrói mais do que material de construção. Tanto coisas boas como coisas ruins. Nós podemos destruir a nossa vida através do próprio pensamento. Isso já está comprovado também, cientificamente. Nós podemos destruir através do pensamento. Começa aquele pensamento insistindo, e a gente vai entrando naquela onda e vai, quando menos espera, a gente não pode mais nem sair. É o caso de muitos irmãos que se encontram numa depressão profunda, né? Profunda. Também nós podemos dizer que vem através da inconformação com as provas da vida. Olha que coisa impressionante. Quem aqui no planeta Terra não está passando por provas e expiações? Eu gostaria de saber. Nós temos a certeza que todos nós passamos por isso, estamos passando por isso. Então, a gente tem que procurar, muitas vezes, é se conformar com as coisas que a gente não pode modificar. Porque tem coisas que nós não podemos modificar, mas a gente nunca deve esquecer de uma coisa, que Deus está no comando de tudo, meus irmãos. Se nós estamos passando por aquilo, com certeza, e Deus é amor, e Deus é o nosso Pai, Ele quer ver a nossa felicidade. Com certeza absoluta, nós estamos passando por essa situação para se melhorar. Para se melhorar, de alguma forma. É como diz, que eu repetindo o que eu falei anteriormente, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Né? Autopiedade. Também tem pessoas que têm piedade de si próprio. Né? Medo de enfrentar determinadas situações. Desconfiança de pessoas íntimas. Aí entra o ciúme, o tal do ciúme. Tem muitas pessoas que entram em depressão, por incrível que pareça, motivado pelo ciúme. Vocês acreditam no que eu estou dizendo? São muitos. Então, olha, ele tem ciúme e aquilo começa aquela máquina na mente, ele deixa de comer, ele deixa de se cuidar, e tem deles até que vai ao suicídio. Porque nós sabemos, né? Que tem irmãos nossos aí que vai a suicídio. A falta de fé em Deus e em si. Nós temos que ter, meus irmãos, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando aí com a pandemia. Nós temos que ter fé em Deus. E ter fé na gente também, é claro, né? Como é que nós podemos superar uma situação se a gente não acredita em um dia melhor? Se a gente não acredita na divindade, como é que a gente pode se sair? Então é preciso que a gente tenha fé em Deus e fé em si próprio, né? Certo, meus queridos irmãos? Também o comportamento de acomodação. Nós podemos ver que as pessoas depressivas, eles começam a se acomodarem. Desinteresse por coisas importantes. Ele começa a não ter mais interesse pelas coisas que são importantes. Descuido com o próprio corpo. Tem deles que não gostam nem, não quer nem falar em tomar banho. Às vezes a família diz, fulano,
Você já está com 2 dias que não toma banho, meu filho. Vá tomar um banho, vá procurar um ar e tal. Não, ele só deitado por ali e tal. Ele está deprimido, meus irmãos. Tem pessoas que acham que ele está se escorando, que é preguiça. Mas olhe, preste bem atenção que eu vou dizer a vocês, viu, na noite de hoje. A depressão é uma doença, meus queridos irmãos. O que está acontecendo com pessoas que estão passando por isso aí, não é preguiça não. É uma doença que precisa ser tratada, e bem tratada. Hoje, se observa que a depressão não tem faixa etária determinante. Não tem não. Antigamente, a depressão atacava só as pessoas idosas, a gente via, né? Mas hoje a coisa mudou. A depressão está presente em crianças, jovens, adolescentes, idosos, pessoas de toda a faixa etária. A pesquisa científica também confirma, que é uma pesquisa científica, né? Ela confirma que 15%, preste bem atenção aí, viu? 15% das pessoas depressivas vão a suicídio. Olha que índice alarmante, 15%. Não é brincadeira não. Então 15% dos deprimidos geralmente vão a suicídio. Ficou também comprovado que os portadores de depressão, repare só o que a ciência descobriu, encontra-se com seus níveis de neurotransmissores baixos na fenda sináptica. A exemplo da serotonina e a noradrenalina. Eu vou explicar para vocês para facilitar o entendimento. Veja minhas mãos, olha. Faça de conta que aqui são 2 neurônios, porque os neurônios é como se fosse uma estrela. Eles não estão direto interligados, não estão. Existe um espaço entre um neurônio e outro neurônio. Esse espaço, meus queridos irmãos, denomina-se de fenda sináptica. E o que faz a união de um com o outro, a ponte, dá-se o nome de neurotransmissores. E aí onde entra a serotonina e a noradrenalina. Observando as pesquisas científicas, observando os deprimidos, notaram que eles geralmente encontram-se com os níveis de serotonina e noradrenalina baixo na fenda sináptica. Isso foi descoberto também. E aí é onde entra a medicação. A medicação, né? Que é a medicação antidepressiva, né? Para poder restabelecer aqueles níveis. Foi também constatado que mesmo, olha lá, viu? Mesmo repondo esses neurotransmissores, mesmo repondo através dos medicamentos antidepressivos, o paciente não fica curado. Vamos parar. Analisar. Como é que você está tomando a medicação? Até isso que eu estou falando para vocês, não é da minha cabeça não é Jorge Rocha da cabeça dele não. São pesquisas científicas que eu fiz para poder falar com vocês a esse respeito. Então até hoje não tem cura para a depressão. Não tem. Ele toma medicação, ameniza um pouco, fica neutralizado ali, a família meio despreocupada porque ele está ali dentro de casa e tal, mas na verdade ele continua depressivo. Continua depressivo e aí a gente vai ver mais na frente o que é que nós vamos fazer, né? Então prestemos, meus queridos irmãos, bastante atenção. Uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, quanto aos efeitos colaterais indesejáveis dos medicamentos antidepressivos. Vamos dar exemplo para vocês. Dilatação da pupila. Vocês podem, se estiverem duvidando, pode pegar uma bula aí e tal, pode pesquisar que vocês vão encontrar. Redução dos reflexos. A pessoa que está em depressão, ele tem os seus reflexos reduzidos. Ele não pode trabalhar, se for um motorista, um piloto, imagina um piloto de avião com depressão. Imagina o motorista de um ônibus, a situação. Então os reflexos dele estão reduzidos. Também outro problema, sonolência. Os depressivos geralmente têm sonolência e tontice. Tontice. Fraqueza. Tremores no corpo. Tem deles que treme que parece que Ave Maria, fica se tremendo todo. Desequilíbrio emocional. Redução na capacidade de raciocínio.
até mesmo histórico de crises convulsivas, etc. Já dá para a gente começar a imaginar. São os efeitos colaterais. Ninguém está dizendo aqui para não tomar o remédio não, viu? Preste bem atenção à live, à palestra, até o fim, para poder a gente ter ideia o que é que nós podemos fazer, né? Está mostrando aí isso aí, né? Isso nós estamos mostrando uma realidade. É uma realidade. Isso não é conversa fiada. Vejamos agora os medicamentos atuais mais indicados para a depressão. Vocês conheceram aí. Os medicamentos indicados são o seguinte: a gomelatina, a mitriptilina, escitalopram, mirtazepina, paroxetina, venlafaxina e vortioxetina. Esses são realmente os medicamentos antidepressivos mais modernos que tem na praça. Caríssimos, viu? Caríssimos. Salientamos que até o presente momento, a própria ciência reconhece ainda não ter descoberto a cura para a depressão. Certo? Essa é a parte científica. Agora eu vou contar para vocês rapidinho aí, porque o tempo dá, né? Deixa eu ver aqui, meu Deus, acho que dá. Eu tô com uma irmã aí no Hospital São Lucas. Uma irmã está internada na UTI do São Lucas. Depressiva há mais de 4 anos. Tomando medicamento de todo tipo, ela tomou. Eu acho que ela já conhece os médicos de Aracaju. Eu já indiquei uma médica aí para ela, de procure doutora fulana, que eu não vou dizer aqui agora, que é uma pessoa que tem conhecimento espiritual e tudo mais, mas a família, uma grande parte da família, são pessoas que são evangélicas, outros que não acreditam na parte espiritual, não acreditam. E por esse motivo, meus queridos irmãos, ela continua nessa situação. Já tive lá diversas vezes para conversar com ela, fazer um tratamento e tudo mais. Mas ela, eu vou ver, vou analisar, mas tem a família não consente, né? Veja bem a situação. Tomou uma queda há uns 4 dias atrás, quebrou o fêmur e quebrou o ombro. Está lá na UTI agora entubada. Os médicos entubaram, mas graças a Deus fizeram o exame, não foi a Covid não. Entubaram porque diz que ela, ao se alimentar, diz que aí o alimento parece que desviou lá e entrou no pulmão. Por esse motivo, então aí eles colocaram, entubaram ela, para poder não prejudicar o outro, é o que fala para a família. E ela está lá, e nós estamos aqui orando, pedindo a Jesus, aos mensageiros de Jesus, a espiritualidade maior, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que ajude a ela, para ela se sair dessa situação. Porque não é fácil, meus irmãos, não é fácil, viu? Essa é a história, que é uma história verídica, que está aí, ela está aí no São Lucas. Vamos falar agora do segundo bloco, né? Como nós falamos anteriormente, que dividimos em 2 blocos, agora é o segundo. Então agora nós vamos falar da parte espiritual. A doutrina espírita, prestemos atenção, nos orienta que a depressão é realmente uma enfermidade neurológica, ou seja, distúrbio do humor. Então ela não está dizendo que a ciência está errada, não. Ela está dizendo que a ciência está correta, certo? Prestemos atenção. Mas que a sua origem, olha lá que coisa maravilhosa, a sua origem encontra-se no espírito. Espírito. Por isso, além da medicação indicada pelos profissionais de saúde, olha o que é que a espiritualidade ensina, que são os psiquiatras e os psicólogos, se faz necessário um tratamento espiritual para que a cura seja evidenciada. Para isso, meus irmãos, o indivíduo portador da depressão deverá fazer uma visita à casa espírita, onde fará uma entrevista com o médium responsável. Receberá orientações para assistir doutrinárias, tomar passes, usar água fluidificada e trabalhar urgentemente, olha lá, viu? E trabalhar urgentemente em prol da sua reforma íntima, ou seja, da sua transformação moral. Educando também a sua mediunidade, para que possa sair
de sintonia com os espíritos obsessores. Olha que coisa impressionante, viu? Então veja que tem um negocinho lá atrás, viu? Tem uma coisinha lá atrás que a gente tem que procurar analisar para poder se sair da depressão. Lembrando sempre de praticar todos os ensinamentos e orientações de Jesus Cristo sobre a caridade, o amor, a justiça para com todos. Então nós temos que fazer, meus queridos irmãos, uma reforma íntima. Começar a se autoanalisar, procurar descobrir os nossos próprios defeitos. Em vez de a gente estar olhando a vida dos outros, vamos nos lembrar do que Jesus ensinou através daquela parábola, a trave e o argueiro. A gente está vendo defeito lá fora, vamos olhar o defeito que nós temos e tentar corrigi-los, porque só assim, com certeza absoluta, a gente pode se libertar dessa doença catastrófica, que nós podemos dizer isso. Existem várias obras, meus queridos irmãos, espíritas, que falam sobre a depressão. Várias obras, viu? No livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita, lá na questão, deixa eu ver aqui, meu Deus, questão 943. Pode procurar aí, questão 943. O nosso querido irmão Allan Kardec perguntou à espiritualidade superior. Veja bem a pergunta, viu? Se liguem aí. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos justificáveis ou plausíveis? De onde vem? Veja agora a resposta da espiritualidade. Que resposta maravilhosa. Efeito da ociosidade, da falta de fé, tá vendo? E geralmente da saciedade. A ociosidade, todos nós sabemos o que é. Pessoa que não tem o que fazer. Diz que mente vazia é o quê? Tem até aquele dizer, mente vazia é oficina de Satanás. Oficina do diabo. Né? É o que está lá escrito no Evangelho, é isso aí. Agora, a falta de fé. A fé, meus queridos irmãos, é o combustível da alma. Nós estamos totalmente perdidos se nós não temos fé. Como é que nós vamos viver sem fé, pelo amor de Deus? Nós temos que acreditar que Deus está no comando de tudo e lembrar do que Jesus nos ensinou. Uma folha não cai de uma árvore sem o consentimento de Deus. Então Deus está no comando de tudo, meus irmãos. Então nós temos que ter fé em Deus. E o que é que significa também a saciedade? Porque ele fala também na saciedade. A saciedade é aquele que acha que tem tudo. Porque nós estamos vendo esse quadro de depressão, não é só os pobres que estão em depressão, não. Tem muitos ricos em depressão. Então, o que é que acontece? A saciedade é quando a gente está saciado. A gente já tem tudo material. Tudo material a gente tem. Mas está faltando o quê? Pelo amor de Deus? O espiritual. A nossa bagagem está só aí na matéria. A parte espiritual, a gente ainda não conquistou. E é por isso que lá acordar ele diz lá, né? Que sempre atrás de uma cesta de flores existe um réptil escondido. Veja lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver isso que eu estou dizendo para vocês. Então, numa cesta de flores sempre tem um réptil escondido. Quando as coisas estão muito bem, aparentemente, a casa boa e tal, a gente tem que procurar ver, meu Deus, isso aqui são coisas materiais. Eu cheguei, encontrei e eu vou ter que deixar. Eu tenho que procurar conquistar. É o tesouro que Jesus ensinou. São as coisas espirituais. Porque se nós observarmos com atenção, quais são as nossas verdadeiras propriedades? Vamos refletir. As nossas verdadeiras propriedades, segundo a espiritualidade superior, que são os mensageiros de Jesus, são as nossas qualidades morais, que podem ser boas ou ruins. A nossa intelectualidade, que é a nossa inteligência. E os conhecimentos adquiridos. Aí sim, essas são as nossas verdadeiras propriedades que nós vamos levar, pode ter certeza. E o ladrão não rouba não, viu, que Jesus já falou isso aí.
nem as traças corrói. Nem o ladrão rouba e nem as traças corrói. Então vamos cuidar, meus queridos irmãos, dessa bagagem espiritual. Na literatura espírita existem várias, né? Existem várias obras falando da depressão também, viu? No Evangelho segundo o Espiritismo, vocês podem fazer o seguinte, veja lá no capítulo 5, o item 25, o Espírito François de Geneva, ele fala sobre a melancolia. Vocês podem fazer o seguinte, dar uma olhadinha em casa, com paciência, e veja que tem muita coisa importante aí no Evangelho para a gente aprender, viu? Veja aí que é muito importante, né? Dá uma olhadinha em casa isso aí. O livro Entrega-te a Deus, a nossa querida irmã Thelma Santos, pediu para que eu falasse um dia aí na federação sobre esse livro, né? Foi um livro que foi lançado por Divaldo, né? Psicografado por a nossa querida Joana de Ângeles. E eu falei exatamente uma parte desse livro. Teve vários colegas nossos que eram estudantes lá, na época. E aí o que é que acontece? Falamos sobre esse livro. Não sei se vocês têm lembrança aí. Renatinho está lembrado disso aí. Né? E o livro era esse aí, Entrega-te a Deus. Muito bom mesmo. Eu aconselho a vocês para dar uma olhadinha nesse livro. E lá nesse livro tem uma passagem que eu achei interessantíssima. Veja só, o que é que diz Joana de Ângeles? A depressão é uma doença do espírito. Olha lá, que coisa linda. Veja que coisa maravilhosa. A depressão é uma doença do espírito. E no espírito deve ser tratada. Que coisa impressionante, viu? Não é? A veneranda Joana de Ângeles nos informa que na raiz do transtorno depressivo existe sempre uma psicogênese de natureza espiritual de caráter obsessivo, resultante, olha que coisa impressionante, da infeliz conduta anterior da atual vítima, razão pela qual as psicoterapias do amor, da prece, da caridade, da paciência e da resignação tornam-se indispensáveis. Olha que a chave de ouro está aí. Então, meus queridos irmãos, por aqui, nós já está dando para nós percebermos que a depressão, ela é causada por uma obsessão. Só é observar. E tem mais coisa aí na frente. E que é o quê? Geralmente uma vingança de algum espírito ou alguma coisa que a gente fez errada, porque Deus não ia deixar uma pessoa sofrer merecidamente. Que é isso? Deus, é o nosso Pai, é o nosso Criador, então Ele jamais deixaria uma pessoa inocente sofrer. Então, se nós estamos passando por alguma coisa, meus irmãos, é porque a gente fez por onde, e é necessário corrigir aquilo ali. Então, o que é que acontece? Chegou um momento aí, uma obsessão, está lá, uma cobrança, como ela está falando aí, de uma vida pretérita. Muitas vezes pode ser dessa existência, mas pode ser também de uma existência pretérita. E é preciso cuidar, viu? É preciso cuidar. Porque se a gente não cuidar, sabe o que é que acontece? Vamos desencarnar desse jeitinho. E quem sabe, reencarnar novamente para passar por aquela prova que nós não passamos. Bem, existe outro livro importante, que é A Vitória sobre a Depressão, que é também de Joana de Ângeles e também psicografada por Divaldo Pereira Franco. Eu aconselho a vocês dar uma olhada. Raul Teixeira, o nosso querido irmão Raul Teixeira, tem um vídeo lá no YouTube que eu achei interessantíssimo, falando sobre a depressão. Hoje em dia, graças a Deus, existem tantas fontes de informações que nós podemos procurar essas fontes. Hoje na internet a gente encontra muita coisa maravilhosa. Quem quer encontrar o que não presta, encontra. Mas pessoas que estão querendo se aperfeiçoar, procurar aprender sobre a vida espiritual, graças a Deus, na internet você encontra. Você encontra no YouTube, você encontra no Instagram e tudo aí. Orientações para a gente não sofrer tanto. Porque eu mesmo já estou cansado. Eu digo a vocês, eu já estou cansado de sofrer. Para mim basta. Então eu tenho que procurar seguir Jesus, meus irmãos. Se Ele é o nosso guia e modelo, o que é que eu estou fazendo aqui? Pelo amor de Deus. Só tomando pau, não. Eu quero aprender, eu quero seguir. Então se eu quero seguir, está na hora. Porque a espiritualidade está aí hoje, em toda parte.
Está aqui comigo e com certeza está com todos vocês, irmãos. Principalmente vocês aí que estão nos ouvindo aí. A espiritualidade, nunca esqueça, está ao nosso lado. Aí, nos dando a força, porque Deus é o nosso Pai e é misericordioso. Também vocês podem procurar, aí no YouTube tem lá, de Haroldo Dutra Dias, tem um vídeo que fala da depressão, que eu achei interessante, são os graus da depressão. Ele vai mostrar isso aí, muito interessante mesmo. O nosso querido irmão Salvador Gentili escreveu um livro que eu achei interessante, já li esse livro, A Depressão, Cura-te a Ti Mesmo. Olha que coisa impressionante. Celina Fioravanti também publicou um livro. Esse livro tem um título de Causas Espirituais da Depressão. Olha, Causas Espirituais da Depressão. O nosso saudoso Richard Simonetti tem um livro também interessante, que é A Depressão, uma história de superação. Todos eles se referem à depressão como uma doença da alma. E está diretamente ligada à obsessão. Vocês podem ler, porque eu já li, estou mostrando para vocês. Anotem aí e pesquisem, que vocês vão encontrar o que eu estou informando aqui nesse momento. Queridos irmãos, jamais esqueçamos que a cura verdadeira é de dentro para fora e não de fora para dentro, como muitos imaginam. Essa é a verdadeira cura. É de dentro para fora, certo? Mas para que isso aconteça, prestem bem atenção. Olha lá, prestem atenção que eu vou dizer aqui agora. Para que isso aconteça, se faz necessário humildade. Porque se eu não reconheço que eu tenho defeitos para serem corrigidos, como é que eu posso me melhorar? Me digam, pelo amor de Deus. Me digam. Eu não reconheço os defeitos que tenho. Eu só vejo defeito no outro. Então eu jamais vou me corrigir. Então a porrada é direto. Encarna, desencarna e continua tomando pancada até se acordar. Né? Certo? Bem, mas para que isso aconteça, como nós sabemos, a humildade está aí. Veja que sentimento interessante. Jesus falou tanto em humildade, né? Vamos ser humildes. Para reconhecer os nossos problemas, reconhecer os erros cometidos. A fé e a coragem nós temos que ter para realizar a nossa reforma íntima. Porque para você fazer uma reforma íntima, ou seja, uma transformação moral, é preciso principalmente da fé. Da fé. E nós sabemos, através da própria doutrina espírita, que a fé verdadeira é aquela que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então eu acredito, não é porque meu pai me falou, meu avô me disse, não. Eu acredito porque já raciocinei, já procurei a ver, e todos nós temos a intelectualidade que Deus nos deu, para entender mais ou menos o que é certo e errado. Nunca devemos esquecer que as leis de Deus encontram-se aqui, na nossa mente. Na nossa mente. Certo? É onde estão as leis de Deus. É como diz lá no Livro dos Espíritos. Então, tem que ter fé, coragem para fazer a reforma íntima. Queridos irmãos, de acordo com a lei de Deus, ninguém sofre sem merecer. Nem paga sem dever. Se estamos sofrendo, de alguma forma, é porque fizemos alguma coisa errada. E se não foi nesta existência, meus queridos irmãos, certamente foi numa existência pretérita. E com certeza, prestem bem atenção que eu vou dizer a vocês, e com certeza chegará o dia e a hora de corrigir ou resgatar esses delitos que nós temos praticado. Porque as leis são imutáveis. A lei do homem muda todo dia. Você chega numa rua aqui em Aracaju, você observa o trânsito tá ali. Hoje é contramão, descendo. Passa uns dias, quando vai lá, mudar a placa. Agora não é mais contramão, é mão. Então, a lei do homem funciona assim. Mudança, sempre mudando. Mas a lei de Deus são leis imutáveis. Jamais se modifica, é de geração para geração. Continua a mesma lei. Essa é a lei de Deus. A gente nunca deve esquecer disso aí. Né?
Então chega o dia que nós vamos ter que corrigir os nossos problemas, mas vamos procurar praticar a caridade, ajudar a fazer alguma coisa de bem para o nosso semelhante, para amenizar os nossos sofrimentos, né? Em vez da gente perder o braço todo, né, Renatinho? Perde só a pontinha do dedo, né? Não é verdade? Oh, Existe uma pergunta, olha lá, vamos prestar atenção também nisso aí. Existe uma pergunta bastante interessante, viu? Que devemos responder. E quando o depressivo não tem condições psicológicas para iniciar o tratamento, o que devemos fazer? O que é que nós devemos fazer? Nesse caso, meus queridos irmãos, os familiares do depressivo deverão procurar os profissionais da área de saúde, como nós já mostramos, que são os médicos psiquiatras, são os psicólogos e também uma ajuda da casa espírita, nós já mostramos também, para poder ajudar. Se ele não pode ir, a gente tem que ajeitar. Vai lá ou convida alguém, meu irmão, vai lá em casa, conversar com ele, ler o evangelho, fazer uma oração, para poder ajudar o irmão, para ele se esclarecer, até levar uma aguinha para ser fluidificada, para ele tomar. E ali naquela água está a medicação e ele vai devagarzinho se melhorando, quem sabe depois ele vai ao centro, escutar as palestras para poder se esclarecer, porque o importante, tem gente, aproveitando a oportunidade, Renatinho, o tempo já está chegando aí, não é? Está chegando o tempo aí, é? Então vou terminar, viu, só, bom. Então tem gente que vai para o centro só para pegar passe, pegar isso, não quer nem assistir doutrinária. Eu aconselho que assista a doutrinária, que é melhor para poder se esclarecer. O passe é importante, certo? A água fluidificada também. Mas a doutrinária é mais importante porque ele pega o esclarecimento através da doutrinária. Já dizia o grande filósofo Platão, discípulo de Sócrates, há 427 anos antes de Cristo, se os médicos fracassam na maioria das doenças, é que tratam o corpo sem a alma. E que o todo não estando em bom estado, é impossível que a parte se porte bem. Portanto, o Espiritismo, que define o espírito como a essência do próprio ser, explica a depressão como uma doença espiritual, uma fase avançada do processo obsessivo, resultado de um assédio persistente de espíritos inferiores sobre a mente do homem e dos que circundam. Portanto, quem não acredita no espírito, ou ainda quem tem pouco conhecimento sobre a natureza, não está em condições de conhecer a causa da depressão e muito menos de tratá-la. Queridos irmãos, pensemos em tudo isso que nós falamos e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Pai permitir. Que Deus, o nosso Pai, nos proteja e nos ilumine, né? Luz e paz no coração de todos presentes, encarnados e desencarnados. Um forte abraço a todos e um beijo no coração, certo? Agora eu vou devolver a palavra para você, Renatinho. Fiquemos com Deus. minha gente, como vocês estão vendo, esse tranca a gente em casa é muito propício para a depressão. E as palavras de Jorge foram muito interessantes, porque nos mostram que nós temos, além da cura científica, que não deixa de ser uma cura divina, a cura espiritual, que essa é a mais importante. Quando a gente se cura espiritualmente, faz tudo. A minha experiência é a seguinte: todo mundo falou mal de 2020. Eu agradeci a Deus por 2020, porque me proporcionou ficar em casa e fazer minhas relações com minha família, minha mulher e meus filhos ficarem cada vez mais fortes. Portanto, eu fugi da depressão fazendo um amor em casa. Uma vida de amor dentro de casa e, graças a Deus, hoje em dia, minha mulher, meus filhos e eu estamos cada vez mais unidos. O que nos mostra que a gente pode ir para a vida e entender que Deus não manda nada ruim. Deus nos manda aprendizados. E cada um aprende de uma maneira. Ninguém precisa aprender do meu jeito, mas cada um aprende de uma maneira que está precisando. E por isso, aqui estamos, minha gente, agradecendo de novo a Deus, agradecendo
por essa doutrina maravilhosa, agradecendo por Jesus nos trazer o Evangelho, que é a lei do amor, agradecendo por termos tantas pessoas que nos ajudam e nos ajudaram, trazendo obras interessantíssimas do mundo espiritual, como o Chico Xavier nos trouxe, como o Divaldo Franco nos traz, como Ivone nos traz e vários outros, fora o nosso querido Leão Denis e Herculano Pires, que analisam essas obras e nos colocam de uma maneira mais palatável, mais fácil de nós lermos e entendermos. Portanto, agradecemos a Deus por tudo que temos recebido, por essa doutrina maravilhosa, e pedimos a tua bênção, porque sem a bênção de Deus nós não somos nada. Temos fé, colocamos, meu Deus, nossa vida em suas mãos, porque só assim nós seremos felizes. Boa noite, a Laérdia agradece a todos e, mais uma vez, nosso objetivo foi colocado, que é tentar ajudar os outros através da informação. E vocês hoje têm informação de sobra para ler, pesquisar, de acordo com o que Jorge nos trouxe. Obrigado e boa noite. Eu gostaria também de agradecer a Lésio mais uma vez pela oportunidade, certo? Um abraço e um beijo no coração de todos vocês e também os irmãos internautas que estão aí, né, nos ouvindo, que tem muitos aí, viu? Nos ouvindo nesse momento, muitos mesmo aí. Tem pessoas de fora que estão nos vendo aqui agora. Então, que Deus abençoe a todos, muita paz, um beijo no coração e um feliz ano novo, né, Renatinho? Para todos nós. É, para todos nós. Um abraço aí a todos. Boa noite. E daqui a pouco essa palestra estará no canal da Laérdia e também aqui na IGTV, no próprio